meus queridos, como é que vocês estão? Estou aparecendo aqui nesse take, vim fazer esse take para papear com vocês bem rapidinho, né? Porque eu só estava mostrando aí e ainda não apareci. Mas é porque, deixa eu falar a verdade para vocês. Vamos lá. A verdade é que eu não funciono muito bem assim quando eu acordo. Então aparecer aqui falando, eu já até fiz isso. Mas não vai passar aquela energia de ânimo para vocês. Porque geralmente quando eu acordo eu não sou muito animada. Fico ali tentando ainda raciocinar, digerir tudo. Então é por isso que eu fui fazer as coisas e apareci agora, que são 9h15. São 9h15 da manhã, mas o intuito desse vídeo é eu compartilhar com vocês um tema que eu gosto muito, mas eu sempre adiei bastante falar sobre. Mas o intuito desse vídeo é mostrar para vocês, né, a realidade de uma vida real, os bastidores, e também te incentivar a sair da sua zona de conforto, que é o que basicamente eu faço muitas das vezes. Porém, esses últimos tempos aí eu dei uma boa de uma falhada. Então estou voltando agora para os eixos e eu queria compartilhar com vocês. Então já estou te desafiando a sair da sua zona de conforto e fazer algo que não é confortável. E em uma vida real, em uma vida adulta, um caminho de evolução, do seu desenvolvimento, de uma construção, muitas coisas não são confortáveis. Então a gente tem que ter, mentalidade para sair da nossa zona de conforto. Então, bom dia, vamos começar. Já começar bebendo água. Bebam água, tá? O que eu queria falar com vocês hoje é sobre corrida. Eu pensei, por que não mostrar, né, a realidade pra mim, entende? Não dá pra comparar porque cada um tem a sua realidade, mas eu queria falar com vocês sobre a corrida porque faz parte da minha vida. Tem basicamente 1 ano que eu corro e eu queria muito gravar esse vídeo falando sobre a minha experiência, como era no início, o que eu senti, o que eu evoluí, o que eu preciso melhorar, os pontos positivos, negativos, o que eu pretendo, o que eu não pretendia, o que acontece, o que aconteceu, o que mudou. Então eu quero compartilhar tudo com vocês, tá bom? Mas vamos lá, eu queria falar com vocês que eu fiz 1 ano que eu corro. Já tem meses, tá? Fiz no início do ano. A gente já tá indo pra metade, né, do ano. A minha história com a corrida é basicamente assim. No meio da pandemia, vou falar com uma vida mais saudável fisicamente, melhor dizendo. Que quando você pratica atividade física, né, você tá ali encaminhando para ter uma vida melhor, nada sedentária. Então é muito bom não fazer parte do grupo dos sedentários. Então, a minha história basicamente com isso, ela começou em 2020. Eu tinha 15 anos. A gente estava no meio de uma pandemia, então basicamente todo mundo em casa, não podendo sair. E aí, bem ruim, né? A gente sabe que foi um momento muito ruim. Mas minha mãe, ela quis começar a caminhar. E aí eu falei, vamos juntos. Foi eu e minha mãe caminhar. Aí compramos um tênis, roupa normal, ali básica, e fomos caminhar. Aí no meio da pandemia a gente começou a caminhar. Então começou daí. Eu comecei a caminhar com a minha mãe, fazia todo dia, acordava cedo e ia caminhar com a minha mãe. Inclusive, o primeiro vídeo aqui do canal relacionado a esse meio que eu mostrei para vocês correndo. E eu era muito cruazinha. Basicamente eu caminhava. E eu não vou falar só caminhava porque, sério, a caminhada ela já tem um efeito muito bom, assim, na nossa vida. E pra começar é uma ótima opção. Eu te indicaria tudo, menos ser sedentário. Então eu comecei com a caminhada em 2020 e a gente foi muito constante.
Não foi fácil, pra mim pelo menos não foi fácil, mas a minha mãe sempre me puxava. Por causa que eu não sou uma pessoa muito matinal, sendo bem sincera para vocês. Acordar assim cedo não funciona muito bem, o meu humor não é um dos melhores. Eu literalmente faço por disciplina, porque não é fácil para mim. Mas eu comecei com a minha mãe, ela sempre me puxava. E eu comecei caminhando, então foi 2020, 2021, a pandemia foi embora e a gente continuou caminhando. Nesse meio tempo, quando eu fiz 2 anos caminhando com a minha mãe, eu comecei a fazer aqueles trotezinhos, que é o quê? Caminhar e dar uma corridinha de leve. E a minha mãe também fazia comigo. Então a gente começou na pandemia e foi até 2023. 2023, como foi o meu último ano escolar, eu tinha Enem e tinha algumas coisas para fazer, eu não estava conseguindo mais ir, porque eu estudava de manhã e à tarde eu tinha outras coisas. Eu não estava conseguindo ir. A gente ficou nisso, só para vocês entenderem. Eu comecei na pandemia, caminhando, fiz ali 2 anos só caminhando e depois comecei a fazer um trotezinho, porque eu sempre olhava muito para esse lado da corrida, só que eu achava muito distante, eu não me imaginava nem correndo, não pensava nessa possibilidade. Só que 2023 eu parei, 2024 eu voltei. Mas aí eu já voltei com o quê? Vou correr só. O meu foco esse ano é a corrida. E aí comecei a correr. Que no caso foi ano passado. Dia 1º de janeiro de 2024, literalmente na véspera não, na virada do ano novo, no primeiro dia do ano de 2024, eu estava correndo. Comecei. E aí começou a minha jornada com a corrida. Foi a maior loucura da minha vida, porque eu não sabia nada e não tinha experiência, né? Mas isso é basicamente para vocês entenderem como foi até aqui. Eu comecei simplesmente por saúde, não tem nada a ver com estética ou com algo assim, muito proposital, mas sempre foi a saúde, desde quando eu comecei a caminhar até a corrida. Eu olhei pra corrida e falei assim, nossa, eu acho que seria legal se eu começar a correr e ver no que dá, né? Mas não é tão simples assim. E nesse ano foi uma febre, porque todo mundo também começou a correr. Você entrava nas redes sociais e todo mundo começava a correr. 5 da manhã pra correr. Foi o ano que também muitas pessoas começaram, né? Então, o propósito disso na minha vida no início foi saúde, tanto física quanto mental. Eu acho que não existe nada melhor do que você cuidar do seu físico e do seu mental. E eu comecei com 15 anos, né, fazendo uma simples caminhada. Muita gente acha isso bobo, mas eu te garanto que é melhor você fazer uma caminhada, que é melhor você fazer uma corrida, que é melhor você fazer algo de útil do que você não fazer nada, ficar com a sua mente vazia. Quando eu comecei eu tinha só 15 anos, entendeu? Então eu só estudava. Foi uma das melhores coisas que eu fiz por mim, ter começado. Começar é difícil, mas vale muito a pena. Então eu comecei daí e o propósito sempre foi saúde física e mental. Hoje, depois aí desse tempo correndo, eu confesso pra vocês que a estética sobe um pouquinho na cabeça. Mas, inclusive, agora o meu intuito correndo é me preparar para participar de provas, porque eu ainda não participei de nenhuma, então vocês vão acompanhar isso tudo também. Porque eu nunca participei de nenhuma, porque eu não me senti preparada entre esse 1 ano. Ah, Júlia, agora você se sente? Não me sinto. Mas agora, olhando assim pra jornada, eu sei o que eu evoluí. Eu sei dos meus obstáculos, eu conheço assim os meus limites. Então hoje eu já tenho uma mentalidade melhor para participar de uma prova. Mas antes eu não me sentia adequada para participar de uma prova. E isso é muito individual, porque tem pessoas que correm meses e já se inscreve ali na sua primeira prova e vai. E isso é muito legal. Porém, eu, Júlia, escolhi que não fosse assim comigo. Agora já mudou, agora eu já falei, não, agora eu vou me preparar para participar de uma provinha ali da minha primeira prova. Então, isso daí é papo para outro vídeo que vocês vão acompanhar também quando isso acontecer. Esse momento está chegando, só isso que eu aviso.
não tem como se comparar, por quê? Comecei a correr em 2024 e eu falei, o meu foco vai ser total a corrida. E, gente, o pior erro que você pode cometer é já chegar correndo além daquilo que você deveria correr. Por mais que você ache que você realmente pode, mas a corrida é algo muito sério. E aqui eu vou falar de modo simples, mas de sério, porque a gente vê, inclusive em 2024, que foi o ano que teve essa febre de todo mundo ali começar a correr, tem até muito meme com isso, muitas pessoas falavam, vão lá e corre, só você pegar um tênis, colocar uma roupa e correr. É basicamente isso. E esse passo, se você consegue dar de começar a correr, ele é muito bom, porque é o mais difícil. O primeiro passo é sempre o mais difícil, então se você já dá ele, isso é perfeito. Mas eu já olho para isso de forma mais técnica hoje, porque não é simplesmente você pegar um tênis, colocar uma roupa e correr. Você precisa muito e com calma também. Inclusive, eu vou mostrar o tênis para vocês. Eu não tenho meu tênis antigo, mas o tênis que eu comecei correndo é o tênis que eu comecei caminhando em 2020. Era um Olímpicos, eu vou tentar achar ele, deixar a foto aí para vocês. E é um tênis bom porque a Olímpicos é uma marca muito boa e é acessível. Então eu via muitas pessoas falando, as pessoas não fazem atividade física, não correm porque não querem. Não é simplesmente só você começar, é sim importante você começar, mas você começar de maneira correta, que é o quê? Não vai começar a correr com qualquer tênis, porque isso vai te causar lesões, isso vai te trazer problemas físicos e não é nada fácil você passar por esses momentos assim, entende? Começa a correr sim, se você puder hoje começar, começa. Mas não veste assim qualquer tênis que você tem, casual na sua casa. Tipo, imagina eu correr com um All-Star. E a gente sabe que o tênis de atividade física e principalmente para a corrida, ele é um tênis diferente, é um tênis inclusive muito gostoso de se usar porque ele é confortável, deve ser confortável. O tênis de corrida não é o mesmo tênis de academia, a não ser que você compre um tênis de corrida que você use para correr e fazer ali a academia. Mas é muito importante você olhar para esses detalhes. Mas quando eu comecei, e eu não tô falando aqui pela questão de estética de você comprar um tênis bonito, tô falando de você comprar um tênis útil e que vai servir. Como eu disse, tem tênis muito caros, né? Eu já pesquisei tênis de muitas pessoas na internet de R$1.000, de R$2.000. E não tem como, né? Eu tô falando aqui de baixa renda. Então, o Olímpicos ali mais simples, modelo confortável, que foi o que eu comecei, é um tênis perfeito. Valor ali muito bom, assim, não tão caro, mas também não é barato, mas é um tênis que você pode adquirir para começar. Eu comecei a correr com ele, mas aí a corrida ela desgasta muito o tênis, então rapidamente eu já tive que trocar, que eu troquei agora recentemente, que eu vou mostrar para vocês depois. Então eu tenho esse pensamento simples de comece o quanto antes, mas também respeite o seu tempo, respeite o seu limite, que não é você pegar qualquer tênis que você tem na sua casa e correr. Mas se você já tem um tênis aí de esporte que ele seja confortável, já é um ponto muito positivo. Pesquisem, é muito importante você pesquisar. E uma coisa que eu aprendi, que eu vou até indicar para vocês, que isso eu posso falar com muita certeza, que é o quê? Quando vocês forem comprar um tênis para praticar atividade física, sempre comprem um número maior daquilo que você usa. Que ele vai ser o que? Mais largo, né? Então isso vai te ajudar muito. E isso foi uma dica que eu recebi e eu vi que é muito benéfica, porque não vai apertar o seu pé. Ainda mais para a corrida, que quanto mais leve, mais confortável for, melhor vai ser para você e o seu corpinho. O primeiro dia que eu corri, eu fiz um absurdo, que foi o quê? Eu corri em um parque que tem aqui onde eu moro e dei 13 voltas correndo.
isso foi um absurdo pro começo, porque não tem como você já começar hoje se você não corre, se você não pratica atividade física, correndo ali igual eu corri. Gente, eu corri tanto, mas tanto. Eu corri uma semana dando 13 voltas no parque, é um parque bem longo assim. E para primeiro dia eu já comecei ali errado. Por que errado? Porque eu poderia ter me lesionado, mas eu não me lesionei. Nunca tive nenhuma lesão, canelite. Eu não sei se eu tive canelite, que é muito comum, né, quando você ali tá correndo e tudo mais. Por isso que a gente deve tomar muito cuidado. Mas, gente, eu sempre fui muito cuidadosa, porque eu tenho pavor de pensar em me lesionar. Pavor, porque eu sei que não vai ser assim tão simples. E eu acho que é melhor você fazer o básico bem feito, aos poucos, do que você já começar achando que você sabe tudo, querendo já correr uma maratona e se lesionar, porque se você se lesionar, meu amor, você vai ter que pausar e dar descanso para o seu corpo. Então eu preferia ali respeitando as etapas e indo devagar. Por mais que pessoas começaram junto comigo e já tava ali correndo super rápido, e eu ficava, gente, você não cansa não? Você não tá morrendo não? Mas é o que eu falei, de corpo para corpo. Então quando eu comecei, a primeira semana eu fiz tudo errado. Que foi o quê? Eu corri além do que eu poderia correr. Aquele pós-corrida foi muito difícil. E mais, eu corri uma semana direto, dando essas 13 voltas num parque enorme e sem descanso. Já corri ali todos os dias. E não é, tipo, errado, não é ruim. Mas ninguém começa assim correndo todos os dias. O seu corpo, ele precisa descansar. Porque eu corri ali todos os dias, mas vocês não têm noção. Eu não conseguia nem sentar. Não conseguia sentar para fazer um xixi, não conseguia sentar numa cadeira normal, não conseguia... E para levantar, esses momentos deveriam ser regravados para eu mostrar para vocês agora, porque, sinceramente, o pós era muito doloroso. E aí eu não dando descanso, né? Sinceramente, eu fico me perguntando como eu não me lesionei, como eu não arrumei ideia ali. Foi muito Deus na minha vida. Porque, olha, é muito fácil, se você faz da maneira errada, você trazer problemas para o seu físico. Praticando atividade física. É uma coisa que você está fazendo para ser benéfico para sua saúde, ou você está fazendo errado, você está arrumando ideia. Então, o maior erro que eu cometi foi ter corrido todos os dias, além do que eu poderia correr. E aí, nessa semana que eu estava sofrendo muito com essas dores, eu falei assim, não tem condições de estar sempre dessa forma. Aí eu parei para pesquisar, e aí eu fui pesquisando, aí já fui ali melhorando, que foi o quê? Corri todos os dias, já coloquei para correr 3 vezes na semana. E é isso. Já tem 1 ano que eu corro somente 3 vezes na semana e pretendo continuar assim por um bom tempo ainda. Porque faz muita diferença você começar devagar. Você pode começar com 1 vez, aí, tô melhor. 2 vezes na semana, melhorei mais um pouco, 3 vezes na semana. Eu corri 1 semana direto todos os dias, erradíssimo. Mas aí depois eu mudei e 3 vezes e vi que... E na verdade foi teste, tá? Eu falei, vou correr 3 vezes. Se der certo, vou seguir assim. Deu certo, segui assim. E aí, esses 3 dias, eu corro e fortaleço, né? Fortalecimento é muito importante, não tem como você só correr. Por isso que, inclusive, é muito indicado você ir no médico antes de correr, mas eu não fiz isso, eu fui depois. Mas é muito indicado, se você quer correr, ir ali no médico, né, próprio pra isso, ou até médico, assim, porque o que eu fui não era médico próprio, era médico. E aí, eu simplesmente, o que ele falou, ele perguntou quanto tempo eu corria, perguntou como eu corria, como era mais ou menos a minha rotina. E aí, eu expliquei, ele me deu ali, eu sigo assim conforme e vou ir seguindo. Então, é muito sério, mas é muito gostoso. E é muito difícil. A gente vai romantizar a corrida, porque a gente vê muito disso nas redes sociais, porque é algo bom, é algo benéfico,
Mas tem pessoas que não gostam igual. Eu acho muito importante você sair do sedentarismo, mas praticar aquilo que você gosta. Ah, mas eu não gosto disso e tenho que praticar. Se é necessário você praticar, você vai ali sair da sua zona de conforto, que é isso que a gente está falando hoje. Mas se você puder escolher algo que você gosta assim de fazer, faz aquilo que você gosta. Eu me encontrei na corrida. É um meio assim que eu gosto muito. E esse meio assim de atividade física tem várias possibilidades. Então, se você está ali movimentando o seu corpo, isso é muito bom, entende? Mas é sempre pensar por um lado técnico e também sério, sabe? Igual a corrida é algo muito sério mesmo. Parece que é só você pegar e correr, mas tem que ali ter uns cuidados, e eu tô falando até de cuidados mínimos por causa da sua saúde, do seu bem, do seu próprio bem. Até eu aprender a lidar com a minha respiração, foi ali um trabalhão, foi. Eu, sinceramente, todo mundo que corre vai te falar que é difícil lidar com a respiração. Demora ali basicamente um tempo para você aprender a lidar com a sua respiração, que é basicamente o que? O seu corpo ali, né, tá se acostumando, o seu pulmão. Então é normal para todos. Mas parecia que para mim era uma coisa muito assim, parecia que eu ia morrer correndo. Sério, eu tinha essa sensação de cair, de desmaiar, e eu falei, tem alguma coisa de errado. Então é por isso que eu falo, respeite o seu corpo e o seu limite. Então eu ficava pensando que eu ia desistir, não ia aguentar mais correr e que nunca seria possível correr se a minha respiração continuasse me atrapalhando tanto, me limitando tanto. E aí isso melhorou. E hoje a gente tá muito melhor, porque é o que eu falei, você tem que ir ali, sendo constante e saindo da sua zona de conforto, mas também respeitando os seus limites. Que igual esse caso que eu tô falando para vocês é saúde, né? Então, eu comecei ele correndo, sabia que a minha dificuldade era a minha respiração, e ele testando, igual correr bebendo água, mas aí não deu pra mim, aí tipo, eu fui ali procurando os meios que funcionava para mim. Então não tem como a gente se comparar com fulano, porque o fulano faz assim, porque o seu corpo, ele vai lidar de uma outra forma, entende? Meu objetivo, sem dúvidas, é subir assim o nível em questão desse obstáculo. E que ele seja e que ele um dia não possa ser um obstáculo, porque é muito ruim você ter que lidar com essas coisinhas, sabe? Ainda mais igual eu me encontrei na corrida, então eu quero melhorar na corrida. Hoje é por saúde, mas hoje eu também quero participar de provas, quero fazer coisas que eu olho e falo, nossa, a Júlia de antes nunca me imaginou fazendo aquilo, que seria capaz de fazer aquilo. Então a gente vencer a gente mesmo. Então a gente lidando também com os nossos obstáculos, nossos fantasmas, e faz parte da jornada. Outra coisa também que no meio do caminho entrou aí é o quê? Como eu disse, não tem como a gente se comparar, por causa que o corpo de ninguém é igual a ninguém. Inclusive, quando eu fui no médico, foi até uma médica, ela me falou isso, entende? Corrida para todos, mas o nosso corpo corresponde de uma maneira diferente da do coleguinha. Então, um obstáculo, igual eu falei, é muito importante a gente manter constância. Então, entre esse um ano, eu fui muito constante, sem falhar, toda semana, correndo 3 vezes. Mas ali, depois que eu comecei a trabalhar, não deu mais. Só tava conseguindo correr uma vez na semana. Então, essa questão também de qual dia correr, qual o melhor horário para correr, é muito individual. Eu, particularmente, amo correr de manhã, mas, igual agora, a rotina mudou, que eu preciso estudar de manhã, então eu tô tendo que correr à tarde. Trabalhando também, eu só tava conseguindo correr uma vez na semana, porque eu ia de manhã, domingo, entenderam? Então, tipo assim, muito corrido, muito difícil. Então, quando a gente quer, a gente realmente dá um jeito, mas é aquele jeito que vai funcionar para você. Então, eu amo fazer atividade física de manhã, mas no momento eu tive que mudar. Estou sentindo falta, mas aí a gente vai ali se adaptando,
porque melhor feito do que não feito. Então, por eu ter começado a correr de manhã, na minha cabeça sempre tinha que ser assim, mas não é sempre assim, porque a vida não é assim, né? Tão fácil. Igual trabalhando, eu só tava podendo correr uma vez na semana e domingo, mas pelo menos eu ia de manhã. Mas agora eu tô tendo que ter aula de manhã, então eu tô acordando cedo, mas para estudar, e tô indo correr à tarde. E estou à procura de um novo emprego, me preparando para trabalhar novamente, então não sei o que vai acontecer, mas eu estou consciente que se eu trabalhar, aí a rotina vai mudar mais uma vez. E é isso, a gente aprender a lidar com essas mudanças da vida, né, meus queridos? Como mulher, um outro obstáculo que também apareceu é o quê? A nossa amiguinha que surge todo mês, que é o nosso ciclo, a nossa menstruação. É até estranho falar assim pra vocês, mas nós mulheres, a gente passa, né, pela menstruação, pela TPM todo mês, pelo nosso ciclo menstrual, e isso daí já é papo para outro vídeo, mas basicamente eu sou uma pessoa que sempre teve algumas coisinhas pra lidar quando eu tô nesse período, né, nesse ciclozinho que a gente passa todo mês. E então aconteceu algumas coisas e eu tive também que adaptar a corrida a isso, que é o quê? Tem momentos, igual a última do último mês, eu não consegui ir correr por causa do meu ciclo menstrual. Pelo menos nos dias ali que eu estava, eu não consegui ir correr. Aí é uma coisa que a gente fica ali, ai, que difícil, que triste, né? São meses e meses. Então, eu não vou entrar muito nesse assunto, que isso daí já é outro vídeo. Mas me limita algumas vezes, igual não consegui correr, mas igual esse mês, né, já estou conseguindo ir, que é o quê? Esse momento aqui eu tô no meu ciclo, né, que nós mulheres passamos. Mas consegui ir correr ontem e hoje eu vou ir correr com vocês tranquilamente. Então, é saber entender e respeitar, né? Mas é outra coisa que me limita e tá tudo bem, faz parte da nossa vida. Falando sobre energia, agora a gente vai falar sobre um pouquinho de alimentação. Sobre a água, é muito importante. Uma das coisas que eu não fazia direito era beber água. Mas a gente sabe, né? A água é muito importante para o nosso corpo e na corrida vai te ajudar muito. Se você puder beber muita água, se você puder não, você pode, né? Água você tem que beber. Quem me conhece sabe que eu amo comer. Nossa, comer é muito bom, né? Quem não gosta? Mas antes eu tinha um certo desequilíbrio na questão da alimentação, que é que eu não tinha uma certa maturidade, ou melhor, eu não sei encontrar a palavra certa para citar isso, mas é o que? Eu falhava muito na questão de, por mais que eu ame comer, eu comia um dia bem, que eu tava, nossa, hoje eu quero comer bem, fazia todas as refeições certinha, mas chegava amanhã, no outro dia, hoje eu não tô com tanta fome, não vou comer. Tipo, ia por, tô com vontade, não tô com vontade, aquela coisa ali emocional. E não é assim. Se você corre, você perde muita caloria e você também perde energia. Então você precisa suprir isso, que é o quê? Se alimentando. Então eu amo comer, então se eu não como é porque eu tenho algo. Não tô com fome hoje, mas vou comer, porque eu tenho que comer, porque se eu quero correr e ter uma performance boa, tem que fazer ali o que deve ser feito, né? Não porque eu não tô sentindo tanta vontade de comer. Então, o que eu priorizei, que eu não fazia antes, era o quê? Fazer todas as refeições todos os dias. Então, hoje mesmo, não estando com vontade, com fome, eu vou lá e faço ali a refeição todos os dias, que é basicamente café da manhã, almoço, lanche da tarde, né, café da tarde e janta. Mas a minha alimentação é uma alimentação normal, não tem essa questão de dieta, mas eu priorizo muito aqui em casa, no caso, né, a gente come bastante verdura, legumes, salada, a proteína é frango, ovo, peixe, carne. Então a minha alimentação é uma alimentação normal, vou mostrar para vocês já, né, quando eu for almoçar, mas tipo assim,
alimentação normal. Mas o que eu tento fazer é beber bastante água, fazer todas as refeições, porque, como eu disse, você perde energia, então você tem que suprir a sua energia. Por isso que é importante também eu fazer a questão da musculação, que quando eu começar vocês vão saber, vão acompanhar. Mas hoje, em questão de alimentação, é isso. Eu não tenho dieta, não tenho acompanhamento, não tenho nada. Eu faço o básico bem feito, que é fazer todas as refeições. Eu como, assim, de tudo. São poucas coisas, assim, que eu não sou muito chegada, não gosto. Sou bom de boca, como usam esse termo, né? Pra uma pessoa que gosta de comer. Eu sou muito curiosa, eu gosto de experimentar, comer ali as coisas. Então, eu como de tudo. E o que eu tento fazer hoje, tenho feito, é priorizar todas as refeições. Café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. E aí fruta, docinho, eu amo doce. Então, eu não tenho assim regras, não pode comer açúcar, não pode comer isso. Mas durante ali de segunda a sexta eu tento sempre ali manter aquela questão de comer ali mais verdura, beber mais água todo dia, obviamente. Mas comer mais verdura, fruta, coisas mais assim do dia a dia, de uma vida assim normal, real, assim, da minha realidade. E não deixo de comer doce, não deixo de comer bolo, não deixo de, assim, fazer assim o que eu gosto, beber o que eu gosto, comer o que eu gosto. Mas eu tento sempre moderar, isso é verdade, tento moderar. Mas às vezes a gente ali erra, mas aí a gente acerta. E sobre alimentação é isso, eu não posso falar muito porque eu faço muito assim o básico, não tenho acompanhamento. E também não sei se eu vou ter, se teria necessidade de um dia alguém ali, só se eu ter algum objetivo, né? Mas isso daí é papo pra depois, pro futuro. Conforme for mudando, vocês vão saber, porque o que eu quiser compartilhar, eu vou compartilhar com vocês. Mas é uma alimentação normal. Eu só posso dizer que é muito importante. Se você tá correndo, quer começar a correr ou começou, se alimente melhor, faça todas as refeições. E o se alimentar melhor é ali o básico, é o arroz, o feijão, o macarrão, carne, ovo, a proteína, a verdura, o legume, eu não gosto. Aí fica difícil, né? Mas aí vai ali aos poucos, porque não tem como, gente, você correr, se você não se alimenta direito, se você não faz as refeições, se você come um dia sim, um dia não, se você tá ali comendo hambúrguer, pizza todos os dias. Porque, olha, depois que eu comecei a correr, eu comecei a perceber que se eu como ali muita besteira, quando eu vou correr eu não sinto o meu corpo com tanta energia. Então, pra vocês verem como influencia na nossa rotina. Mas isso daqui não é regra, a gente é livre, igual eu sou livre, eu como assim, quando eu quero comer um doce, uma besteira, eu vou lá e como, sem dó, assim. Mas eu tento sempre ali, de forma mais madura, priorizar verdura, legume, arroz, feijão, fruta, beber bastante água. Não que eu gosto, não que, nossa, uma delícia beber água. Às vezes isso daqui desce muito bem, quando você tá ali, terminou a corrida, nossa, melhor coisa é beber água. Tudo que você pensa é uma água. Mas, igual, no inverno eu não sinto tanta sede. Mas na questão de sentir, tô com vontade ou não tô. É você fazer porque você sabe que é importante. Bom, meus choritos, agora são 3h30 e eu estou indo correr. Como eu disse pra vocês, eu tenho costume de ir de manhã, só que como mudou algumas coisas, eu tô tendo que estudar de manhã cedo, então eu coloquei pra tarde. Tô sentindo diferença, estou sentindo. Só que até que é gostoso também. Tomei um banho, coloquei a roupa, fiz um penteadinho, porque meu cabelo já tá pra lavar já. E aí vou passar um protetor, passar o mesmo protetor que eu usei de manhã, que eu mostrei para vocês. E bem básico. Eu tava pensando que parece que eu tô sempre com a mesma roupa, por causa que eu só uso preto e branco, preto e branco. Eu não coloco cor, eu tenho que mudar isso, melhorar isso. Ontem eu tava de preto e branco, e tá eu hoje de preto e branco novamente. Aí
Aí outras roupas que eu tenho assim pra correr tem uma corzinha, mas mesmo assim é preto também. Então tudo nesse tom assim. Eu vou adquirir umas coloridinhas pra mudar um pouco. Aí uma coisa que eu gosto muito de passar também é hidratante labial. Esse daqui é um protetor, né, de morango. Isso aqui é vida. Salva a minha vida mesmo. É muito gostoso. Realmente hidrata os lábios. Pro frio é perfeito. E ainda dá uma corzinha. Ó, a roupinha básica e confortável para correr. Eu geralmente gosto de correr muito de short. Agora eu tenho calça também no inverno, né? Por causa do frio é até melhor. Mas eu prefiro sempre bermudinha, short larguinho, confortável, porque ajuda na corrida. Pelo menos eu acho, né? Eu sinto essa diferença. Mas eu uso calça também. Então eu coloquei esse shortinho aqui que eu amo. Ele é um conjunto com outra blusinha, mas eu gosto dele também porque eu posso usar com outros, igual eu fiz hoje. Esse daqui é outra blusa, não é do conjunto que veio, né, de quando eu comprei. Mas é um shortinho, ó. Short por baixo, outro por cima, top. E a blusa por cima. Essa blusinha aqui é muito gostosa, bem confortável. Esse pano aqui também ajuda no suor. Então, let's go! Sentei aqui só para mostrar para vocês o meu tênis. Ignore que ele tá um pouquinho sujinho, mas eu vou limpar. É porque eu tô usando, né? Geralmente eu uso os 3 dias e limpo os dias que eu não corro. Então é esse daqui. Eu vou deixar a marca aí na tela para vocês, porque é a primeira vez que eu utilizo essa marca e confesso que eu gosto bastante dela. E vou também deixar por onde eu comprei, porque é maravilhoso, sem defeito, sem erro. E tô amando, porque o meu Olímpicos, ele era muito bom, porque o Olímpicos é bom, né? Mas esse daqui é perfeito. Ele ajuda super na corrida por causa da molinha. Então eu já tava com o objetivo de adquirir um tênis com molinha por causa da corrida. E ele é totalmente pra corrida, assim. Então ele supre a minha necessidade. Eu gosto bastante, ó. I got things to do. Do you mind if I call you on FaceTime? On the West Coast, so it's late night. I'ma make time if you make time. I'ma make time if you make time. I just wanna see the top with you. I just wanna be in the drop with you. I just wanna spin the black with you. I just wanna spend some nights with you. I got things to do. Talking me plus you. I got things to do. Talking me. Concluímos. Terminamos. Ai, gente, eu fico até meio em outro mundo. Mas muito bom. Sempre vale a pena. Olha que lindeza. Isso daqui vale muito a pena. É difícil chegar aqui, mas quando você chega e vê isso daqui, é muito gostoso.